alimentação da expressão alimentação e nutrição adequada. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 5º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos. Neste episódio, o Dana e as comunidades quilombolas. E nele iremos ouvir Vercilene Dias, que é assessora da Terra de Direitos e da CONAC, Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Quilombola, Calunga, da comunidade Calunga, aqui do estado de Goiás, advogada popular, atuante hoje, pela A Terra de Direitos, que é uma organização de direitos humanos, e pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que representa aí as comunidades de todo o país. Givânia Silva, cofundadora da CONAC e membro do Conselho Diretor da Terra de Direitos, em sua participação no lançamento do Tribunal Popular das Instituições do Sistema de Justiça. Para as comunidades quilombolas, o enfrentamento maior é o racismo. O maior enfrentamento que nós temos feito ao longo de toda a história, desde o sequestro, e eu sou professora, então eu gosto de começar as coisas explicando a sua origem, desde a forma como nós fomos constituídos enquanto sociedade, até os dias de hoje, o marcador racial tem um peso fundamental. Então, nós não podemos pensar a justiça, o sistema de justiça, sem pensar nas questões raciais. Elas estruturam o sistema de justiça. Vercilene, conta um pouco mais sobre o que é uma comunidade quilombola. As comunidades quilombolas são espaços, espaços de resistência, de luta, de ancestralidade, de identidade. São negros, descenderam de pessoas que foram escravizados, formaram espaço de resistência para desenvolver sua cultura, sua identidade, e ali se territorializaram. Decreto 4.887 de 2003. Artigo 2º. Consideram-se remanescentes das comunidades quilombolas, para os fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. E ao longo deste episódio ouviremos 3 enunciados jurídicos que dialogam com as questões quilombolas. Enunciado jurídico. É dever dos estados, municípios e da União garantir a todo cidadão quilombola uma educação de qualidade, fundamentada nos princípios de respeito às formas culturais baseadas nas memórias coletivas, garantindo aos estudantes o direito de apropriar-se dos conhecimentos tradicionais e de suas formas de produção, de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e para a continuidade quilombola, conforme estabelecido na Lei 9.394, de 1996. Existe uma política nacional de educação que foi discutida amplamente pela CONAC na construção do programa Brasil Quilombola, que se discute uma educação quilombola. E essa pauta é tocada pela CONAC, pelo coletivo de educação, onde a gente se discute uma educação inclusiva, respeitando as especificidades das comunidades quilombolas, dos estudantes quilombolas, a maioria em contextos rurais. Conselho Nacional de Educação, Resolução número 8, de 20 de novembro de 2012, artigo 1º. Ficam estabelecidos diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, na forma desta resolução. As recomendações que a gente gostaria de fazer é que seja construída essa política nacional de educação quilombola, respeitando os critérios, respeitando a identidade, respeitando a culturalidade, e com professores quilombolas, coordenadores, gestores quilombolas, que entendem realmente da identidade, desse processo de resistência das comunidades, do povo quilombola, e que também proporcionem um desenvolvimento e um conhecimento sem desligamento da nossa cultura, da culturalidade, dos conhecimentos tradicionais
conhecimentos passados, né, de geração para geração. Constituição Federal, artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A gente costuma dizer assim que a política educacional, o MEC, é um dos maiores colonizadores, no sentido de que estabelece, né, critérios sem consulta, sem conhecer, né, a vivência e a forma cultural de cada povo. Para além do conhecimento, há também a questão, as condições que se deve ter para se ter uma educação, né? E aí, trazendo um exemplo, eu me lembro que quando eu estudava na minha comunidade, a gente caminhava mais de 1h30 para chegar na escola. E não tinha lanches, então a gente que fazia nossa matula e levava, né? E acho que uma das possibilidades que a gente discute também na educação escolar quilombola é nesse sentido. Que tenha transporte, né, que tenha aí lanche para as crianças devido ao distanciamento das escolas. Essas condições que a gente se discute também dentro dos territórios e dentro da educação quilombola, né, a questão da alimentação, e que essa alimentação respeita ali, né, a culturalidade, ou seja, a cultura alimentar também da comunidade, dos alunos, dos estudantes quilombolas, né, que não introduz alimentos que não seja da culturalidade e que não gere assim, uma boa recepção entre os estudantes, porque isso acaba que é a mesma coisa de não ter lanche na escola, né? Enunciado jurídico. A exemplo dos conflitos de competência para julgamento das demandas quilombolas, as interpretações produzidas pelo sistema de justiça sobre a dimensão coletiva, o pertencimento, o direito ao território coletivo, ancestral, uno e indivisível, fonte da subsistência e alimentação dos povos quilombolas, violam garantias processuais, impossibilitando-lhes de acessar o sistema de justiça enquanto coletividade. E a gente, enquanto quilombola, entende a terra enquanto uma territorialidade, né? A terra, ela não é somente uma mercadoria comercializável, ela é a vida, né? É o que sustenta a comunidade. Para a gente, a terra, ela não pode ser dada enquanto mercadoria, porque para a nossa vida, ela é muito mais que isso, né? É a identidade, né? A ligação que a gente tem com o território, justamente pela nossa vivência e a nossa culturalidade, o modo de viver, de tomar banho no rio, de pescar no rio, de pegar a lenha, de visitar o parente, de visitar o vizinho. Então, é uma construção de uma identidade, de uma culturalidade coletiva. Ela é muito mais do que uma mercadoria. O que é diferente para o entendimento, né, de muito civilista, né, o entendimento do capitalista mesmo, de que a terra é apenas terra mercadoria, terra para se vender, para se acumular dinheiro, né? E há uma dificuldade muito grande no sistema de justiça de entender essas culturalidades, entender essa territorialidade, né? Eu me lembro que quando eu ingressei na universidade, na faculdade de Direito, a minha discussão com o professor era que eu não entendia a terra enquanto uma terra individual. Para mim, a terra era coletiva, era direito de todos, né? E aí isso levava horas de discussões realmente. E no sistema de justiça, isso vem dificultando o processo de defesa das comunidades quilombolas, né, dos seus territórios, enquanto um território coletivo, né? E aí o entendimento, né, do sistema de justiça de ter aí essa nitidez de que o direito territorial quilombola, ele não é um direito individual, ele é um direito uno. A terra, ela é uno, o território, ele é uno e não pode ser divisível. Givane acrescenta também um fator fundamental para esta incompreensão por parte do sistema de justiça. A questão territorial, para nós, pessoas negras, é sempre olhado tendo como comparação mercadoria e posse. Então, quem era mercadoria agora quer ter posse? Posse aonde? De casa, de moradia e de terra? Esse é um complexo que a justiça não tem se livrado dela. Por quê? Porque está envolvida em outro sistema maior e estruturado, que é o racismo. Então, discutir o sistema de justiça é, antes de tudo, necessário discutir o racismo estruturado e institucionalizado em nossa sociedade. Decreto 4.887 de 2003. Artigo 17. A titulação prevista neste decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2º.
com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Não se pode entrar com uma ação possessória somente contra um membro de uma comunidade. Tem que se entender que o território ele é coletivo, né? E quando você se entra com uma ação possessória contra alguém da comunidade, você entra também contra a comunidade toda, porque aquele é um processo coletivo. E entender o território enquanto um território uno, entender a comunidade enquanto uma comunidade una, é aí um desafio, né, para o sistema de justiça e que traz dificuldades, né, na defesa dessas comunidades, na defesa dessas populações quilombolas que enfrentam aí inúmeros processos, né, de ação, de reintegração de posse, sendo que, na verdade, eu na minha visão, enquanto jurista, acho que nem deveria ser reintegração de posse, porque as pessoas sempre viveram ali na posse, né, quem não estava na posse era a outra pessoa que entra com a reintegração de posse. Caso emblemático. Aconteceu no quilombo de Mato Grosso, o quilombo Jacaré dos Pretos, onde se tinha uma reintegração de posse contra uma única pessoa da comunidade, Jacaré dos Pretos, e na verdade a reintegração de posse foi contra toda a família dele, os filhos, netos dele, que viveu ali há muitos anos na comunidade, porque para entender isso a gente conta o processo, acho que são 3 gerações, né? A família dele, ele conta, né, que os antepassados dele foram levados para trabalhar na fazenda e ali se constituíram, viveram e foram crescendo a família e viram uma comunidade, né? E aí o fazendeiro, com o reconhecimento do território enquanto território quilombola, o proprietário que não tinha posse, entrou com ação possessória contra eles. E mesmo ele se declarando que se tratava de uma comunidade quilombola, houve uma decisão na Justiça Estadual que não é competente para julgar ações envolvendo questões territoriais quilombola. Houve uma decisão ali de desapropriação, de despejo de uma única pessoa, onde se despejou a família dele toda. Então, é nesse sentido que a gente vem observando, né, de como o sistema de justiça ele age também para desvincular essa pessoa desse território, romper os laços identitários ali com a comunidade. Enunciado jurídico. As ofensivas militares em território quilombola usurpam o acesso e a utilização pelas comunidades quilombolas dos bens naturais resguardados, com o propósito de beneficiar a agenda econômica patrocinada pelo modelo de desenvolvimento predatório vigente. Tais ofensivas repreendem e desarticulam todas as redes comunitárias que caracterizam o modo de viver tradicional do povo quilombola, negando-lhe direitos históricos às políticas públicas e à titulação dos seus territórios. Um aumento aí, né, de violações de direitos humanos em territórios quilombolas já violados, né, por essa militarização. Presença, né, de empreendimentos militares, de bases militares dentro desses territórios quilombolas. A gente tem o quilombo ali no Rio de Janeiro, o quilombo de Marambaia, que vive ali com a base da Marinha e já enfrentaram diversas restrições, né, com relação à utilização do próprio espaço territorial, do próprio espaço dos meios de vida ali, que a maioria vive muito da pesca, ali, tira seu sustento da pesca. Já tiveram essas restrições com relação a isso, né? É importante se perceber que a comunidade ela é uma comunidade cercada e depende também de meio de transporte para chegar até o município, né, para comprar, comercializar tudo, até acesso à saúde, né, e depende ali do transporte da Marinha também, né, e já houve casos assim de omissão de socorro dentro do território, porque a Marinha não quis levar pessoas da comunidade até o socorro, inclusive um alto índice de assassinato de pessoas dentro do território de Rio dos Macacos, diminuição do próprio território e além de impedimento, né, de acesso da comunidade à água também, que é uma comunidade também que tira seu sustento ali da água do rio, em decorrência ali da implantação de uma hidrelétrica. E a gente, claro, não pode esquecer da questão de Alcântara, né? A terceira diáspora, né, do povo de Alcântara, né? Porque a gente sabe que a primeira diáspora que o povo negro sofreu foi a diáspora de retirada dos nossos antepassados de África, né? Retirada forçada, trazida para o Brasil. A segunda diáspora que o povo de Alcântara sofreu foi na década de 80, né? Que foi a retirada de várias famílias de dentro do território, e agora se corre aí o risco de uma terceira diáspora dentro do território de Alcântara, né, que é a retirada de mais de 300 famílias para implantação da base de lançamento de Alcântara. E aí o que se discute aí é as violações de direitos, né, porque isso não implica somente a desterritorialização de um povo, de uma cultura, de uma identidade, mas também o aumento ainda mais da vulnerabilidade, né, dessas pessoas que são deslocadas para contextos urbanos.
Ao que parece, o reconhecimento do território por parte do Estado, ou seja, a titulação, ela dialoga diretamente com a transversalidade dos direitos humanos dos povos quilombolas, certo? A efetivação do direito ao território, né? Que é a partir disso que se tem o acesso a todas as políticas públicas, ou seja, as demais políticas públicas, o direito à educação, ao direito à alimentação de qualidade, né? O direito ao bem-estar, o direito à saúde. Eu costumo fazer essa análise a partir do direito ao território, porque ao não titular o território, as comunidades quilombolas não têm acesso a políticas públicas, né, de produção de alimentos. Ao mesmo, elas não podem nem produzir alimentos dentro do seu próprio território, porque está ali em conflito com empreendimentos, com fazendeiros, com grileiros, está em conflito direto com empresas desmatadoras. A não titular os territórios, vários municípios se alegram, né, vários estados se alegam, né, que não pode implementar escolas dentro de territórios quilombolas que não são reconhecidos, que não são titulados, ou seja, priva aquelas crianças que vivem naquele território de ter acesso a uma educação de qualidade. A não titular o território, não se pode construir unidades de saúde dentro dos territórios, ou seja, com territórios titulados já não tem unidade de saúde, imagine com territórios ainda em fase de titulação, em conflitos ainda com fazendeiros. E a questão territorial, para nós, comunidades quilombolas, e para os povos indígenas, ela não é olhada para a Constituição, ela é olhada para o marcador racial, e é o marcador racial que define a justiça ou o posicionamento da justiça. Ser quilombo é ter orgulho e assumir o pouco que tem, assumir o cabelo torrado e a pele negra também. Ser quilombo é ter coragem e amor no coração. Ser quilombo é não ter medo do racismo ou exclusão, é olhar olho no olho e assumir sua identidade, respeitando as diferenças no campo e na cidade. Ser negro não é vergonha, ser negro não é defeito. Ser negro é não ter medo de lutar por seus direitos. Isso não se resume no simples ato de falar. Às vezes é necessário até mesmo se calar. Não adianta a pele clara ou vermelho coração. Descendente de africano não se pode negar não. Orgulho de ser Brasil, orgulho de ser Pará, orgulho de ser quilombo, jacaré, quará, cará. Isso sim é ser quilombo com orgulho e emoção. Não importa a sua idade, ser negro de coração. Ser quilombo, Gisele do Rosário. Este foi o 5º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem por João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio ouvimos Versilene Dias e Givânia Silva. No próximo episódio, o Dana e os Camponeses. Até lá!